Pureza versus hipocrisia. E então, ontem, nós tivemos aqui num lugar, olha, meus irmãos, eu nunca tive num dia tão gostoso na minha vida, pastor. Não fique inchado não, tá bom? Não deixa a sua barba se voaçar assim. Mas, irmãos, foi um dia maravilhoso. E fomos, assim, edificados por Deus, pela vida do pastor Fábio, sua esposa que está aqui, Viviane. Tive o prazer e fiz um sacrifício de levá-los a uma churrascaria ontem. E nós tivemos o prazer de conhecer um pouco melhor, não o homem, mas o coração dele. E fomos assim encantados por Deus, através da forma, da maneira tão didática, concisa, mas tão profunda, para nos levar a entender sobre o que é o evangelismo, né? E por que nós deveríamos ir. Nos fez entender a urgência disso. E quando você tem alguma coisa, você não espera, você vai logo. E foi muito gostoso, pastor. Eu tenho tido assim algumas possibilidades. Falei com a irmã da igreja ontem à noite mesmo, ela estava dizendo quanto ela foi edificada, e todos aqui. Quantos estavam aqui ontem durante o dia? Olha que coisa maravilhosa. Vocês concordam? Se vocês concordam, digam amém. Amém. Ok, quantos não estavam aqui? Estão perdoados, já de cara, amém? Glória a Deus. Mas quantos gostariam de saber assim, puxa, se tivesse o próximo eu viria? Olha, todo mundo que não veio disse que queria. Então, olha, deixa eu te falar uma coisa, segredinho aqui, para você já ficar bem tranquilo. Hoje à noite o pastor vai estar aqui hoje à noite pregando para nós. Então você que não veio ontem, pode vir hoje à noite, você vai receber um pouco daquilo que Deus tem colocado no coração desse homem. Eu garanto para vocês que vocês não vão se arrepender, como nós não nos arrependemos. Foi um dia inteiro, começamos às 8 da manhã, fomos até às 18 horas da noite. E olha, irmãos, pela primeira vez, a gente não sente nem... Porque a gente, às vezes, quando fica muito tempo sentado, fica anestesiado, né? As pernas parece que não... Mas, olha, foi uma bênção. Uma bênção. Muito obrigado, querido pastor, em nome de Jesus. E é uma honra, é um privilégio recebê-los aqui hoje pela manhã. Fica de pé, vocês dois, por favor, querido. Fica aí. Eu tenho assim, o apóstolo Paulo devia aparecer com você. Glória a Deus. Hoje à noite o pastor Fábio vai estar aqui. E se você quer constatar tudo que eu disse a respeito dele, venha hoje à noite, você vai ser ricamente abençoado. Mas durante a tarde, pastor, o senhor notou que eu saí daqui, tive um pouco da minha ausência aqui. Por quê? Eu estava com uma inflamação no meu joelho. Já um pouco mais de um mês que eu venho com uma inflamação, me atrapalhou muito na minha viagem, né? Eu tive que, vamos dizer assim, não participar de vários momentos da viagem, porque não podia andar. Uma inflamação, e o joelho inchado, ele não dobra. E quando ele não dobra e dói, você não exercita. Então, se os músculos da perna eles vão contraindo, vão diminuindo. E como diminui, irmãos? Eu acho que tem um fator idade que acelera o processo, sabe? Porque aí você vai começando a deixar de sentir a perna aqui, e você começa a sentir do joelho para baixo, e dói tudo, até os dedos lá de baixo ficam meio dormentes. E eu estava com um pouco de dor. Então, aproveitei a hora do café, subi no meu gabinete, e digo, vou ficar lá um pouquinho, vou tomar água, vou dar uma relaxada e tal. E aí o irmão Edberto, esposa da Samara, pastora Samara, ele estava aqui, ele me viu aí, ele disse, pastor, eu posso conversar com o senhor? Eu disse, claro, meu irmão, entra aí. Aí ele disse assim, pastor, eu estou fazendo um tratamento com abelhas. Eu disse, rapaz, é? Ele disse, é. Eu disse, então senta aí. Ele disse, olha, pastor, eu estou tratando assim, assado, e eu quero dizer para o senhor que são algumas picadinhas, mas o que vai acontecer? Ele começou a me explicar o que ia acontecer. Essa pequena injeção dessa abelha carrega em si remédios naturais. São mais de 43 vitaminas com
com ácidos, com tudo, e que quando eu colocar no seu joelho, pastor, sabe o que vai acontecer? O senhor vai começar, depois de uns 40 minutos, o senhor vai mexer como se nada tivesse acontecendo. E eu aqui embaixo, doendo o negócio, sabe? Eu disse, tá. E ele disse, então, pastor, e vai fazer assim, e aí o senhor vai se sentir muito melhor, o senhor vai levantar, o senhor vai andar. Eu falei, tá. Sabe aquele negócio, tá, assim, dizendo sim. E ele foi dizendo, e eu fui, daqui a pouco, pastor, o negócio foi entrando, sabe? Eu fui me entusiasmando, e a gente começou a conversar e tal. Aí eu disse assim, tá bom, querido, e como é que eu faço? Ele disse, não, pastor, eu vou na sua casa hoje à noite. Eu digo, não é possível, você mora em Jaguariúna, e você vai vir na minha casa hoje à noite? Ele disse, não, eu vou hoje à noite, porque eu gostaria de ver o senhor subir naquele púlpito amanhã, já sem dor, já tranquilo, subindo as escadas. Eu falei, tá bom. Eu digo, olha, eu estou quase pedindo a ajuda dos diáconos para subir na escada. E ele falou aquilo com tanta convicção e tudo, e por causa da insistência, e por causa da convicção, disse, não, pai, faz o seguinte, vem amanhã às 8h30, que a gente faz aqui, depois já vou direto para o culto. Ele disse, não, pastor, eu quero que amanhã o senhor esteja bem. Eu vou hoje à noite. Eu vou para casa, vou preparar as abelhas e eu volto. Eu digo, tá bem. Então ele foi para casa preparar as abelhas e eu fui para casa me preparar para as abelhas, né? E foi assim, então, ele marcou para chegar por volta de 10 horas da noite e eu sentei ali. E aquela inflamação estava ali. Bem melhor, confesso para vocês, do que estava logo depois do EAB, porque eu quase não conseguia dobrar o joelho. E muitas dores mesmo. São dores que parece que a sua perna pesa 200 quilos. E você não sente muito, tudo começa. Agora, veja bem, irmãos, tem a lei da compensação. Se você não pisa bem do lado direito, o lado esquerdo pega toda a carga. Aí o joelho esquerdo começou a reclamar. Depois o ombro daqui direito começou a reclamar, eu estou com dor aqui, estou com dor aqui, eu estou com dor aqui. E confirmou-se aquele ditado popular que diz, você está na idade do condor. Então, eu era essa aí, né? Bom, ele foi, chegou lá, pôs as luvas, pegou um pouco de gelo, botou em mim, aqui na minha perna, meu joelho aqui. 4 pontinhos, pastor, 4 pontos hoje. O senhor vai estar bem. Ele pôs o gelo aqui, segura aí um pouquinho, e aí ele foi e pegou a abelhinha. Aí colocou na minha perna, aquele ferrãozinho. Doeu muito não, porque estava anestesiado pelo gelo. E eu disse, só isso? Só. Respire fundo. Agora, pastor, relaxa. Ele cronometrou um tempinho lá. Disse, agora pode tirar o gelo. Tirei o gelo. Eles, vamos para a segunda. Eu digo, eu preferia comer a abelha, porque eu acho que vai ter mais proveito disso aqui. E ele foi, pegou a segunda abelhinha, colocou lá. 45 minutos depois, o que ele disse lá naquele gabinete começou a ser uma realidade na minha vida. Eu disse, rapaz, meu irmão, estou conseguindo dobrar esse negócio, rapaz. E aquilo foi, eu procurava, eu pensava dor, mas quando eu movia não tinha dor. E ele disse, pastor, é este negócio da abelha. Os remédios entraram. Ele disse, o senhor está sentindo um pouco de queimação? Eu disse, é um pouquinho só. Ele disse, não, isso aí sabe o que é? É que aquilo que ela injetou em você está agora penetrando nas 4 camadas da sua pele. Ela vai chegar lá no foco. E quando ela chegar no foco, o seu corpo vai reconhecer algumas coisas que não tinham e vão começar a trazer agora para você os reparos. É como se ele estivesse olhando e vendo tudo lá dentro e diz assim, isso aqui está danificado, isso aqui, as cartilagens estão quebradas e vai haver uma restauração disso. Num período de 6 dias o senhor não vai estar totalmente bom disso aqui. E eu comecei a sentir aquilo, ele disse, agora você vai fazer um aqui.
Meu querido, se ele dissesse que eu teria que fazer no olho, eu faria. Qualquer coisa. Eu disse, não. Eu disse, então, tem mais abelha, vamos fazer mais. Ele disse, não, pastor, só 4, porque isso aqui não é assim. E hoje eu amanheci um pouco relutante botar meu pé ali, mas eu consegui. Eu consegui. Eu subi essa escada, praticamente do zero, mas ainda minha perna está fraca. E agora que eu sei que sem a dor eu vou começar a exercitar e eu sei que vai ficar tudo bem, vai segurar meus joelhos, porque meus joelhos estão soltos, ou parece estar solto. Enfim, eu confesso para vocês que muitas vezes, quem já fez um piquenique? O que é que aparece logo no piquenique quando você bota as coisas? O que é que você faz com aquelas abelhas? Ah, meu filho, e se ela aproximar do seu bebê, aí é que você vai em cima dela e você fica enxotando, vai embora, você vai atrás de um negócio para matar aquela abelha. E eu perguntei para ele, eu disse para ele assim, quanto tempo de vida ela vai ter? Ele disse, pastor, ela tem 45 dias, é o ciclo de vida de uma abelha. E em 45 dias ele faz, toda a vida dela é um processo. E eu disse, mas depois que aconteceu isso aqui, quantos dias ela tem? Porque eu cuido bem dela, mais 2. Eu posso ver. Eu pus aquela abelha na minha mão. E eu queria acariciá-la. Eu tentava pôr meu dedo nela. E dizendo obrigado, porque antes de você morrer, você colocou algo em mim, que me faz sentir tão bem. Agora Deus estava mostrando uma outra coisa, que eu não entendia até ontem. Porque quando Jesus Cristo morreu, Ele inoculou seu Espírito e sua graça dentro de nós. Nós estamos inflamados. As nossas impurezas são como inflamações que doem. Nós somos muitas vezes tão impuros que a nossa impureza, como uma inflamação, vai gastando a nossa alma, vai doendo na alma com as suas distorções. Elas se manifestam de várias maneiras. Elas se manifestam com dores que a gente passa, com invejas que a gente sente, e nós nem sequer entendemos que estamos impuros por causa de uma coisa, pastor, que o senhor mencionou ontem aqui. E ele falou muito bem aqui, disse, nós queremos lidar com as questões dos comportamentos das pessoas, nos esquecendo de que elas estão infectadas pelo pecado, que as inflamam e as se tornam impuras. Então nós muitas vezes julgamos pessoas, nós queremos cuidar dos comportamentos da igreja, querendo mudar uma igreja, como que se nossos comportamentos mudados fossem de fato refletir o que está aqui dentro. E no meio de toda essa impureza, dessa inflamação, então nós colocamos o quê? Uma capa. E ao invés de nós mostrarmos o que somos por dentro, nós começamos a entender suficientemente da palavra para exteriorizar alguma coisa que não é própria minha, para que os outros não me julguem nos comportamentos da minha própria impureza. O que me leva agora a fazer uma pergunta para você. E essa pergunta talvez é uma pergunta muito profunda, mas nós temos que fazer. Você é puro. Porque se eu falar assim, quem aqui vai me dizer que não é pecador? Não vai ter uma mão que levante.
Mas se eu disser assim, quem aqui é pecador, todos vão levantar. Porém, nós não entendemos a dimensão do que estamos falando. E o grau de impureza que foi gerado dentro do nosso espírito, dos nossos corpos, por causa desta coisa chamada pecado. Então a pergunta é pertinente. Você é puro? Por quê? Porque a nossa impureza, ela simplesmente se manifesta. Às vezes, de forma muito visível. Às vezes, de forma muito sutil. Por que sutil? E por que nós não enxergamos na profundidade que ela é? Porque nós somos hipócritas. Eu sei que essa palavra soa duro para você. Porque o nosso conceito de hipócrita é um conceito de uma pessoa totalmente avessa, uma pessoa suja, uma pessoa assim. Então eu não sou hipócrita, eu sou salvo por Jesus Cristo. A intenção que nós temos aqui não é de julgar vocês. A intenção que nós temos aqui é preparar vocês para aquilo que Deus está fazendo, que vai acontecer o ano que vem aqui. Não temos falado desse ponto para vocês, que Deus diz pela fé mútua. Então vocês vão entender muitas coisas durante o ano que vão lidar exatamente com nossas impurezas. Eu sinceramente não estava querendo crer muito por causa, eu não digo, primeiro o tamanho da abelha, eu olhava o tamanho do meu joelho, o tamanho daquela abelha, eu disse, não, peraí, eu peso 100 e algumas coisas, e então essa abelhinha vai fazer um negócio desse? Eu tenho passado pomada, eu tenho passado isso, tenho passado aquilo, quer dizer, você vai me dizer que com um ferrãozinho desse eu vou estar melhor? A gente não crê, a gente não crê. Escute, você está me dizendo, pastor, que isto que o senhor está dizendo, que essa graça de Jesus Cristo pode fazer isso? O senhor não sabe o que eu estou por dentro, o senhor não sabe o ódio que eu tenho de fulano, o senhor não sabe a mágoa que eu tenho da minha mulher, o senhor não sabe o tamanho da minha decepção com o meu pastor, você não sabe o tamanho da decepção que eu tenho do meu marido, você não sabe as coisas que eu tenho vivido. Como que o senhor vem dizer agora que isto aqui vai fazer tudo isso? Sim, meus irmãos, eu não cria que uma abelhinha dessa pudesse me colocar aqui hoje, praticamente sem dores, mas sabe o que me fez aceitar isso? Sabe o que me fez fazer todo aquele processo? Não foi a fé numa abelha, foi o amor que aquele moço demonstrou por mim. E eu recebi aquela picada que me fez tão bem. A impureza, ela vai destruir o amor. E sem amor as pessoas não vão querer receber aquilo que nós chamaríamos hoje a inoculação do Espírito de Deus, para destruir toda a praga, toda a sujeira, toda a maldade que o diabo tem plantado em nossos corações. Se eu não sou puro e vivo como se fosse, condenando os outros de serem sujos, e muitas vezes, eu abro um parênteses, tornando a minha limpeza ser mais vista quando eu mostro a sujeira do outro. Eu sempre dou esse exemplo. Você quer emagrecer em 1 segundo? O cara olha para mim, como assim? É simples? É simples. Você chame umas 4, 5 pessoas que têm uma vez mais o peso que você tem, se põe no meio delas, tira uma foto, você vai ver se você não emagrece. Mas você é magro à custa dos outros. E muitas vezes nossa santidade, escondida dentro de um comportamento hipócrita, somos melhores porque nós apontamos os defeitos dos outros. E nos parecemos melhores do que os outros. Deus nunca nos disse isso. Aliás, eu vou dizer uma coisa, o estado de pureza mais maravilhoso que você pode estar e que revela que de fato você está puro mesmo, é quando você vê os outros e se alegra com os outros subindo, e você está ali se alegrando com ele. Então, se eu
vivo assim e condeno os outros de serem impuros, mas eu mesmo não sou totalmente puro, o que seria então eu? Um hipócrita. Bom, quando nós vemos essas coisas e estamos querendo relacionar duas coisas, eu preciso entender o que elas são. Então, primeiramente, eu quero colocar para vocês duas coisas que a Bíblia diz, para a gente seguir. Eu vou tentar levar vocês pelo caminho que o Senhor me fez enxergar certas coisas. Eu não sei se eu vou conseguir, porém, eu oro a Deus para que o que eu não posso fazer, Ele faça no seu coração. Primeira coisa, quem verá o Senhor? Então, em Mateus capítulo 5, versículo 8, nós temos a resposta. Bem-aventurados os limpos de coração. Diga, limpos de coração. Os limpos de coração são os corações puros, que não têm impureza. Por quê? Porque verão a Deus. Amém? Olha, eu tenho encontrado tantas pessoas que dizem assim, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ver Deus, eu não consigo sentir isso que as pessoas fazem. Então, ao invés de eles buscarem uma forma profunda para que eles possam vencer essas barreiras, entendendo que são as impurezas que nos fazem sensíveis, são as inflamações da nossa impureza que nos fazem sentir somente as dores que o inimigo mostra. Você pega uma capa de santidade e você coloca em cima, mostra-se dentro dela e você vem dar glória a Deus e você vem dizer bem que Deus te abençoe, que Deus faça isso, que Deus faça aquilo, mas aquilo é sem força, sem poder, tanto quanto se eu pegar aqui uma parreira de uva que são de folhas de plástico, ela pode ter uvas que parecem uvas, mas quando você pegar aquela uva, você vai morder, não vai sair suco, somente sai suco de uvas produzidas por parreiras vivas. E assim são as pessoas que não têm vida, pessoas que são impuras, pessoas que se escondem debaixo de hipocrisia. Elas falam as coisas, elas dizem as coisas, parece ser tudo correto, é a palavra de Deus, é tudo muito bonito, é assim mesmo, tem que ser, mas você vai mastigar aquela palavra e aquela palavra não tem vida, não tem vida, não tem vida, não tem vida, não tem vida. Por quê? Porque você não transferiu vida, você transferiu um estado que pode ser, mas nunca vai ser, porque o fruto é produzido pela árvore que a produz. E a mesma qualidade. Então a palavra de Deus diz isso. Quem verá o Senhor? Os de coração limpos. Segunda coisa, quem subirá ao monte do Senhor? E aqui nós temos os Salmos 24, e nós temos de 3 e 4, o que diz, o que é limpo de mãos, amém? O que é limpo de mãos e puro de coração. Olha como é profundo isso, queridos. O que é puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, ou seja, à hipocrisia, pretendendo ser alguma coisa que lá dentro você sabe que não é. E ele diz mais, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, porque é com a jura, eu juro que é, eu juro que vai ser. Não, teu juramento não é fundamentado na verdade, é numa mentira, dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, da sua salvação. Quem? Limpos de mão, limpos de coração. Diga, limpos de mão, limpos de coração. O que me diz isso? Que a pureza é fundamental para uma vida gloriosa. Quando nós vemos essas revelações bíblicas, nós começamos a constatar a importância que a pureza em nossas vidas espirituais pode gerar dentro de nós. Aleluia. Então eu quero lhe definir pureza. Eu não tenho tempo, porque existem várias palavras na Bíblia para pureza, cada uma expressa uma dimensão daquilo que Deus quer expressar. Então eu vou me restringir apenas a algumas, para que nós possamos entender o que é que o Espírito de Deus está dizendo hoje à igreja. Porque os tempos são breves, o Senhor Jesus Cristo está voltando, e a igreja que vai subir com Ele nos ares será uma igreja ataviada, adornada, toda preparada. Não é uma igreja impura, não é uma igreja suja, mas uma igreja lavada,
uma igreja remida, uma igreja que está adornada pelo seu noivo para Ele. Então eu creio no poder do Espírito Santo. Então ele diz assim, quando nós vemos essas revelações públicas, nós entendemos que a pureza, então, é de fundamental importância. A pureza, na Bíblia, no hebraico, é a palavra teor, que significa estar cerimonialmente limpo. Ou seja, puro fisicamente, puro, limpo, moralmente, eticamente. Esse é o sentido da palavra. Ela vem de uma raiz, a raiz taer, que significa, o puro é aquele que é limpo. Aí nós começamos a conceber aqui algumas coisas. Nós não fazemos sequer ideia, e não vamos crer numa coisa que eu nunca experimentei. Como eu estava pensando aqui do meu joelho, eu disse, não é possível, eu estou doendo agora, não é possível que eu vou... Por quê? Porque minha mente estava já preparada e condicionada. Quando eu vou colocar meu pé, eu vou colocá-lo de uma forma, porque vai doer. Eu senti a dor antes de pôr, e para não doer, eu faço o quê? Eu hipocritamente, vamos dizer assim, eu faço um passo diferenciado, começo a botar força todinha no outro lado e eu vou me protegendo. Isso é uma coisa de frações de segundo, você nem sequer pensa na coisa, mas você vai danificando outros lados da sua vida. E se nós não tivermos cuidado, a nossa impureza vai começar a danificar os nossos irmãos em Cristo, colocando cargas pesadas sobre eles. E nós temos que entender que nós somos um corpo. E nós somos um corpo bem ajustados e bem ligados no Senhor Jesus Cristo. Essa palavra quer dizer ser limpo. Ela quer dizer ser puro, ou seja, fisicamente referindo-se a doenças. Ela pode também significar cerimonialmente limpo. Então nós temos que ver que no ato de Jesus Cristo, morrendo na cruz, ressuscitando dos mortos, nesse ato cerimonial, memorial, Deus nos disse, vocês já estão limpos. Agora eu preciso da abelhinha, eu preciso do portador dela, para que quando aquilo foi inoculado em meu espírito pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a graça dele entra, o Espírito dele entra, ele vai penetrar. A Bíblia diz que a palavra é mais profunda e mais penetrante e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela entra até a divisão do Espírito, ela vai aonde está a infecção, ela vai onde está o Espírito por trás do ato pecaminoso, e ela arranca ele de lá. E a Bíblia diz que não somente o Senhor nos perdoa, mas nos purifica de toda injustiça. Isso é Ele que faz. Ninguém pode entrar aqui dentro, só Ele pode. Ninguém tem a capacidade de ter tão preciso, de cortar um espírito da minha alma sem danificá-la. Muito pelo contrário, consertá-la. Então, cerimonialmente, moralmente, ou seja, declarar limpo. E a palavra, num outro sentido, ela diz purificar-se. Se alguém diz que você está mal cheiroso, e se ele diz assim, rapaz, dá um jeito nisso, como é que você vai tirar o mau cheiro? Você vai comprar um perfume francês? Por 250 euros para você ficar cheiroso? Ou você vai lá e abre a água da tua casa e se entra e se lava com ela? Porque o perfume, ele maqueia o teu cheiro. E quando ele vai embora e evapora, teu cheiro volta de novo. Mas a água limpa. E eu estou falando da água da palavra de Deus. Porque os nossos atos muitas vezes maqueiam, mas a palavra, ela de fato nos transforma e nos limpa. Então, no grego, essa palavra também carrega o mesmo sentido, mas eu queria usá-la em conexão com o texto da palavra de Deus, que eu peço a você que abra aí,
em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo 4:12. E diz assim o texto: ninguém despreze a tua mocidade. Ô glória, eu já passei daqui. Eu poderia para mim dizer assim: ninguém despreze a tua maioridade. Serve para qualquer um. Mas Paulo falava ao moço. Então, ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão. Diga, padrão. Eu poderia falar muita coisa sobre padrão aqui. Deixa eu lhe mostrar uma coisa. Dentre das muitas coisas que o mundo está angustiado e precisando, sabe o que ele está precisando? De modelos. Padrão. Aí Paulo vem e diz para esse jovem: seja padrão do quê? Dos fiéis. Como? Na palavra. Olha só, padrão na palavra, no procedimento. Alô? No procedimento, no amor, na fé e na pureza. Então, essa palavra pureza é uma palavra grega que é colocada na Bíblia hagneia. Não fiquem querendo aprender as palavras no grego, porque diz assim: não, meu Deus do céu, só quem vai ser salvo é o pastor, porque é só ele aqui que está falando no grego. E eu não entendo grego, eu vou deixar de ser salvo. Não, senhor, não digam isso, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eu vou confessar, eu não sou doutor em grego. Eu sou apenas um curioso que gosta de ler e ver de bom dicionário. A palavra hagneia tem a ver com castidade. Diga, castidade. Inocência. Pureza de vida. Ela vem de uma raiz da palavra hagnos, que diga assim, escute, abre os ouvidos. Diga assim, pode falar, Senhor. Olha o que é que essa palavra expressa. Puro de sensualidades. Qual é o nosso problema hoje? Qual é o nosso problema maior hoje na sociedade? Olha o problema do esfriamento de toda essa humanidade. Jesus diz: por causa do aumento da iniquidade, por causa do aumento da sensualidade, por causa da falsidade, todas essas coisas que nós estamos vendo ali, o amor de muitos se esfriarão, ao ponto de muitos serem arrastados por essas ideologias e se tornando como o mundo é. Ao invés de se olharem e se voltarem para os padrões de Deus e ser modelos para o mundo. Nós estamos pegando os modelos do mundo, nós estamos pegando as ideologias do mundo e nós colocamos exatamente onde Paulo disse que não é para fazer. Na palavra, nós estamos aceitando todo tipo de sugestão e interpretações de textos que você possa imaginar, sem ir a fundo e perguntar pelo Espírito Santo se aquilo é verdade ou não. Então nós estamos nos moldando aos padrões do mundo. Você pensa que o mundo só tem coisas ruins para dizer? Não, senhores, ele tem falsas religiões que estão enganando milhares e milhares e milhares de pessoas. Então, na palavra, se tornam o quê? Não profundos. Eu gostei do treinamento ontem, pastor, porque em algum momento até eu balancei. Ele disse: quem é que pode resolver o problema do pecado? Jesus. Ele disse: como assim, meu irmão? Aí, Jesus. Ele ficou todo mundo assim. Gente, vamos ter firmeza. Quem é que pode resolver esse problema? Sim, Jesus. Ele disse: agora sim. É isso aí mesmo, mas você teve dificuldade. Sabe por quê? Porque eu demorei um pouquinho. Porque eu botei dúvida no que você disse. E se você não pode resolver isso aqui hoje, aqui diante dos santos, como é que você vai resolver diante dos ímpios lá fora, que vem com coisas muito mais fortes para você, com argumentos muito mais fortes do que o seu, com argumentos poderosíssimos? Por que um Deus desta natureza vai fazer isso com fulano, só porque fulano faz assim? Que Deus é esse que você vem pregar? E você se sucumbe, você não entende a palavra, você não está firme, você não é um modelo na palavra, você está inflamado pelas impurezas que você mesmo pratica, e aí você não tem forças para dizer uma pessoa e testemunhar de Jesus Cristo na tua vida. Nós temos que ser modelo da palavra. No procedimento,
Então nós estamos tomando forma do mundo. As moças, meu Deus do céu, meu pai, eu me lembro, eu tenho 4 irmãs, estão aqui, todas bonitas. Eu me lembro que deram muito trabalho para o meu pai. Eu me lembro, certas vezes, minhas irmãs vindo assim, para onde você vai? Eu vou para comer uma pizza. Com esse vestido? Pode baixar esse vestido, mocinha? Eu tinha uma irmã que era terrível, não vou dizer, você vai ter que adivinhar qual é das 4. Ela fazia o seguinte, ela pegava alguns alfinetes, e para passar pelo meu pai, estou indo ali, o vestido estava aqui, parecia um assembleiano, desculpe. Meu Deus do céu. Perdão, irmãos da Assembleia, eu não quis ofender ninguém. Eu estou dizendo assim, parecia o quê? Parecia uma irmã da Igreja Batista Ágape, bem aqui, e aí, quando ela passava pelo que vai, olha, mas que menina maravilhosa, quando ela chegava, entrava no carro, ela já ia pegando os alfinetes, trazia o vestido para cá. Porque a impureza, ela não está no vestido, ela está no coração. E a menos que o Senhor raspe isso, então você se torna igual aos outros. Mesma coisa. Mas como muito bem disse o pastor Fábio, estou criando expectativa hoje à noite, pastor. Como ele disse muito bem, o pastor Fábio, assim, sabe o que acontece? Nós já estamos tão acostumados que já nem vemos mais a diferença. Por causa da inflamação. Por causa daquilo que está nos nossos corações e mentes. Puro de sensualidades, ou seja, casto, recatado. Olha só isso aqui, puro de todas as faltas. Nós vamos aceitando e vendo pureza segundo o nosso prisma. Nosso prisma é, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Logo, Deus vai ter que dar um jeito para eu entrar no céu do jeito que eu estou. Ora, se tua fé é que leva você a receber a bênção da glória de Deus em tua vida, então aonde você irá com esse pensamento? Deus diz, isento de sensualidade, isento de pornografia, isento de olhares com intenções para as mulheres. Isto é pureza perante mim. E você vai chegar lá e vai dizer assim, Senhor, eu estou inflamado, eu estou cheio dessas coisas, eu não consigo, Senhor, eu preciso de uma abelha, eu preciso de ti, porque se o Senhor não limpar e se o Senhor não purificar, vai ser uma questão de tempo. E se você não olhar no prisma que Deus está dizendo para dentro de vocês, vocês vão ver que você não vai se livrar daquilo que está te prendendo, porque é necessário que nós creiamos naquele poder maior que o seu. Porque as minhas dores no joelho não fariam acrescentar uma coisa. Eu ouvia porque respeitei a pessoa. Eu ouvi porque ela disse que ele estudou para isso. Eu ouvi a pessoa porque ele me argumentou. E aqueles argumentos foram derrubando o quê? Os sentimentos da minha dor. Eu levantava o joelho e disse, não é possível. É assim que nós fazemos. Como é possível? Isso é muito bom. Isso é maravilhoso. Como é que Deus vai tirar essa ansiedade de mim? Como é que Ele vai tirar esse sentimento de opressão que eu tenho? Como é que Ele vai tirar essa amargura de mim? Como é que Ele vai fazer meu casamento de novo? Como é que Ele vai trazer um filho meu que está perdido no meio das drogas? Como? E nós deixamos que as nossas dores definam nossa teologia. E aí, cheios de dores, nós vamos rejeitando o poder de Deus e buscando alternativas que o mundo oferece. Fazendo o quê? Remediando uma coisa ao invés de ser curados da coisa. E aí, quando nós chegamos na igreja, nós colocamos a nossa capa de santos e vamos dizendo, Jesus, tudo pode, tudo posso naquele que me fortalece. Mas lá dentro do teu coração, você está derrotado. O teu coração grita, nada podes. Porque você é um derrotado. Então, puro de todas as faltas, eu tenho que correr um pouquinho.
Existem várias palavras na Bíblia que expressam pureza. Essa palavra rocios, ela diz assim, ela expressa aquele que é purificado do pecado, livre da iniquidade. A palavra hagios significa algo muito santo. Então, quando você olha para a pessoa e diz, você é santo, quando Deus diz, seja santo, Ele está dizendo, seja algo muito santo, algo diferente de tudo que existe. É como se eu pegasse um copo que está no meio de uma pandemia e eu esterilizasse aquele copo, e agora aquele copo está ali, que você pode tomar dele, você não vai pegar nada de doença nele, nada de infecção dele, porque ele está purificado, mesmo que os demais estejam. Então é diferente, esse é o sentido dessa palavra. Você é tão puro, tão puro, tão puro, que as pessoas podem beber do seu testemunho e não se envenenarem com ele. Então a palavra aqui é algo muito santo. A outra palavra é a palavra hagnos, que significa respeitável, santo. Então nós vamos dizer o seguinte, olha, os ministérios são respeitáveis e santos, o coral é respeitável e santo, então determina alguma coisa que é santa, mas não mexe aqui dentro, não modifica aqui dentro. Porém a palavra define também algo tão puro e puro de sensualidades, casto, recato, quer dizer, alguma coisa que foi retirada, está totalmente desinfectada. Essa palavra expressa isto. E aqui, quando Paulo fala a Timóteo, ele está falando exatamente que você seja o exemplo na agneia, que seja a expressão do teu comportamento, aquilo que é puro que eu pus dentro de você. Que isso se expresse, porque se não se expressar isso aí, vai se expressar a podridão do pecado, e você vai ter que colocar uma capa, porque era assim que os leprosos faziam, eles não podiam chegar até ele, e aqueles leprosos que chegaram até Jesus, eles colocaram suas capas sem ser identificados, porque nem sequer chegariam perto dele, e de repente quando eles tiram a capa diante de Jesus, dizendo, nós somos leprosos, todo mundo fica apavorado, mas Jesus vai no encontro deles. Jesus não correu. E aí Jesus disse, vocês vão e vocês vão se limpar. Vocês vão até o sumo sacerdote e façam os rituais que a lei diz. E quando eles iam, o que aconteceu? Quantos foram curados? Todos foram curados. Mas olha, só um voltou. Só um voltou para dizer muito obrigado, porque ele reconhecia o que ele era. Os outros nunca tiveram nada aqui, agora eu vou aproveitar a vida. Agora eu quero te definir hipocrisia, para que eu possa chegar no final e dizer o que a palavra de Deus quer para nós hoje. A palavra hipocrisia é a palavra hipokrites, no grego, hipokrites, que é, escute, alguém que responde, preste atenção nessa definição, é um intérprete. É um intérprete. Eu tinha esse dom de imitar pessoas. E era engraçado. Até que um dia eu me conscientizei de que quando eu imitava as pessoas, eu fazia muita gente rir. Mas a pessoa estava chorando por dentro. E ali eu parei. Porque eu estava sendo popular, eu estava sendo agradável à custa da dor de um outro. Isso veio muito forte. Eu parei. Então o hipócrita é aquele que faz o quê? É o artista do teatro. Então é interessante, quando um artista vai fazer um personagem muito importante, ele vai conviver com a pessoa um tempo. Mas o propósito de convivência com ela não é para ser o que ela é para pegar os maneirismos dela, até o cacuete que a pessoa tem, ele tem que fazer isso, porque ele tem que interpretar bem, e depois que ele ganhou o dinheiro dele, nunca mais ele faz aquele cacuete, nunca mais ele vai ter aquela expressão, nunca mais, por quê? Porque ele está pronto para outro filme, e esquece aquele que ele interpretou.
E assim somos muitos de nós. Nós queremos ser populares, nós queremos uma casa nova, nós queremos alguma coisa e vamos para Jesus e vamos pegar os cacuetes de Jesus para interpretar o que Ele é. E assim nós podemos ser populares, aceitos na casa de Deus, aceitos entre meios das pessoas. Que tristeza! E quando nós saímos dali, esquecemos. Por quê? Porque nós somos apenas um intérprete dele, nós nunca recebemos a essência dele. Hipócrita é isso. Que no meio da irmandade ele fala de sensualidade, ele fala de castidade, ele fala disso, mas quando sai daqui, ele parece mais um prostituto da vida ali fora. E vai buscar tudo que não presta. Sabe por quê? Porque você tem uma capa. Porque você está diante de Deus, mediante algumas coisas que a própria palavra de Deus diz que você não deve fazer. E assim você mostra, você vai demonstrar o amor por Ele, mas seu amor é apenas para ser aceito no lugar. Ah, queridos, que tristeza. Então, o hipócrita discute essa daqui. Diga, impostor. Sabe o que é um impostor? É aquele que não é. Mas o impostor vai mais além. Ele quebra os outros. Então, tudo bem com essa definição? Da palavra hipocrites vem a palavra hupokrinomai. Então, veja bem. Tem o hupocrites e o hupokrinomai. Quem é essa pessoa? Veja bem, são pessoas que assumem essa característica desse significado. Tornar a opinião de outro, preste atenção, igreja, tornar a opinião de outro como referência ao que alguém decidiu para si mesmo. Então eu vou fazer o quê? E por que que o hipócrita, ele alicia pessoas tão rapidamente ao seu redor? Porque na realidade, nas nossas inflamações, nas nossas impurezas, nós vamos nos irmanar numa ideia, nós vamos nos irmanar num propósito, e essa pessoa, hupokrinomai, ele tem essa facilidade de receber a opinião do outro. Ele pode estar vindo à igreja, ele pode estar vindo à igreja por 20 anos, mas no momento em que ele foi numa chácara, no momento que ele foi num lugar, se ele foi dar um passeio, se foi no cinema com ela, não sei, aonde você for, se aquela pessoa passar alguma coisa para você, você nunca mais vê a igreja de Jesus Cristo da mesma forma que você via. Sabe por quê? Porque você concordou. E aí a nossa impureza vai passando de um para outro. Quem esteve aqui ontem ouviu uma palavra do pastor que é muito forte, muito poderosa. Ele diz, nós não somos perfeitos, nós não somos, a igreja de Deus não é perfeita, a igreja de Deus ela tem muitos problemas, mas o que faz a igreja de Deus perfeita é Ele. Sabe o que é que faz a igreja perfeita? Não é eu fazer para o meu irmão ou deixar de fazer para o meu irmão, mas como eu me conduzo em quebrantamento de coração na direção do meu irmão, seja o que for que ele fez. Aí, aqui, meus irmãos, olha só, ele diz assim, outra coisa, ele personifica algo, ele representa um personagem. A partir daquele momento, quando a pessoa se une a essa hipocrisia, ele começa a replicar a hipocrisia. Ele se torna como o outro. Agora, todo mundo é errado. Todo mundo faz assim. Você talvez viu esse pastor subir aqui de tantas maneiras. Você nunca pensou. Eu sempre, para algumas aqui, olha só, para uma moça lá de Bertioga, ela foi falar de mim para o pai dela. Ela disse, pai, se você visse aquele pastor dessa igreja lá, e o pai dela, quem é esse homem? Ele disse, é o Puff Puff. Ele é tão gordinho, pastor, pai, mas quando abraça, é tão gostoso abraçar. E o pai dele, você vai dar um abraço no Puff Puff. E eu fiquei conhecido como Puff Puff. Mas foi um Puff Puff agradável, irmão. E ele hoje é pastor. E no dia que eu fui orar por ele, para ele ser pastor, ele me disse, eu quero dar um abraço no Puff Puff. Eu disse, pode dar, sem problema nenhum, meu filho. Mas quando a pessoa passa por essa experiência aqui, não é o Puff Puff, é o gordo chato. E aí vai contaminando. A inflamação essa característica da impureza, ela vai rapidamente. Olha,
Você já viu um jogador de futebol, ele está ali correndo, jogando muito bem, de repente ele recebe uma pancada, o médico, o massagista vai ali, bota um pouco de coisa, e ele sai mancando, aquele negócio está desse tamanho, ele acabou de receber a pancada. Mas quanto tempo, doutora Natália, vai demorar para aquela inflamação ceder? Em 1 minuto, numa pancada, ele sai todo inflamado, já com gelo, tudo, mas vai demorar, às vezes, semanas e às vezes meses para poder curar. E assim é a impureza dentro da igreja, é a inflamação dentro da igreja, ela vai corroendo como um câncer. Deus quer diferente de nós. A palavra rupo, ela tem uma raiz, e eu vou ver se eu consigo fazer isso aqui em 10 minutos. A palavra upo quer dizer o seguinte: está sob influência. Diga, está sob influência. E todas as pessoas que estão fazendo e agindo desta forma estão sob a influência do pecado. A palavra quer dizer, ela é rupo krino. A palavra krino é a palavra que diz assim, separar ou colocar separadamente. Krino tem o sentido de fazer distinção. Tem selecionar, escolher. Então, se a impureza está agindo e uma pessoa se torna uma pessoa que tem krino, ela vai julgar, ela separa as pessoas como ela gosta que sejam, como elas pensam que deve ser. Olha só, aprovar, estimar, preferir, ser de opinião, ou seja, pronunciar uma opinião relativa ao certo e errado. Olha que coisa interessante, irmãos. Daqueles que atuam como juízes ou árbitros em assuntos da vida comum. Será que nós temos alguns juízes na casa de Deus? Será que nós temos algumas pessoas que não tratam os assuntos da vida comum neste tom, nesse estado de impureza, sem realmente pensar nas pessoas? Seja sincero comigo. Quando às vezes quando uma pessoa é disciplinada, o disciplinador sofre mais do que ela? Esse é um estado. Qual é o pai que não sente a dor quando dá uma surra no filho? Se você não sentiu a dor do seu filho, você está encomendando teu filho para algo muito ruim. Mas quando a dor de bater nele dói mais na gente do que nele, você está disciplinando teu filho. Olha, deixa eu dizer uma outra coisa para vocês. Muitas vezes nós emitimos julgamentos sobre as coisas totalmente destituídos de amor. Então você vai fazer isso, você vai sair daqui, você não vai tocar porque você não é digno de subir aqui em cima, porque isso aqui é santo. Então agora você vai, depois de 6 meses você volta. Aí depois de 6 meses eu faço uma pergunta. E aí, mudou? Se mudou, volta a tocar. Se não mudou, não toca mais. Jesus não fazia isso, e se nós somos cheios de compaixão e amor, nós não vamos largar uma pessoa, porque nós entendemos que o lugar da pessoa é aqui, e o que está estragando ela tem que sair, para ela poder estar aqui, não é tirá-la daqui, porque nós achamos que isso aqui é santo. Isso aqui é apenas um pedaço de madeira, e se nós vendemos esse templo, isso aqui pode se tornar uma boate, isso aqui pode ser um palco de dança. Ele é santificado pela nossa presença. E ele é reverenciado pela nossa reverência. Mas antes de reverenciarmos isso aqui, nós temos que reverenciar ao nosso Pai Celestial. E quando o nosso Pai Celestial diz que nós temos que fazer alguma coisa, é com amor que nós devemos fazer. Por isso, meus irmãos, nós temos que ajustar as coisas na igreja, para que possamos encontrar as coisas mais lindas e deliciosas que Deus tem para nós. Eu vou ter que correr aqui um pouquinho. Então, algo ser notado nos hipócritas. Olha só, Jesus Cristo diz assim, em Lucas capítulo 54, 12, 54, 59, ele diz assim, vocês sabem discernir, olha, vocês interpretam o sol, se vocês interpretam, vai chover, vai ser assim, vai ser assim. Ele diz, e vocês não conseguem discernir os tempos. Então, uma característica do hipócrita é que ele interpreta as coisas, mas ele não discerne coisas. O mal, e eu queria dizer isso para vocês, como é que eu sei que eu sou impuro? Eu não tenho tempo
mas eu quero mencionar, e você vai chegar em casa, você vai fazer essa leitura. Romanos capítulo 7, versículo 18 a 25, está dizendo muito claramente que enquanto eu quero fazer o bem, não faço. Aquilo que eu gostaria de fazer é o que eu não faço. E aquilo que eu não quero, é isso que faço. Então Paulo vem e expressa isso. Eu querendo fazer o bem, eu encontro a lei do pecado, que agindo em meus membros, me faz fazer as coisas que eu não quero. E aí ele termina esse texto dizendo assim: miserável homem que eu sou, quem vai me libertar? Olha só, libertar, vai me curar do corpo desta morte. E aí, em alto tom, eu digo para vocês o que o texto diz: graças a Deus por Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Graças a Deus por Ele. Eu vou pular uma série de coisas, eu vou voltar aqui e vou dizer o seguinte, bem rapidinho, eu não tenho pressa. Se Jesus voltar hoje à noite, não tem problema, vocês vão saber tudo dele lá em cima. Se ele não voltar hoje à noite, e voltar daqui a 2, 3 anos, não sei, quando ele vai voltar, então nós temos tempo para trabalhar nisso. Mas hoje, eu quero só passar esses pontos com vocês rapidinho, não vai demorar muito. O que eu tenho que fazer para ser puro? Salmos 51. Abra aí, depois você vai ler esse salmo com bastante cuidado na sua casa. Salmos 51. Quando Davi, ele peca com Betseba. Ele estava tão inflamado, já havia impureza entrado no seu coração, e aquele homem começa a ver uma coisa, e ele toma para si a mulher de outro. Vocês sabem a história. Natan vem, fala com ele, ele cai, e agora nós temos aqui um modelo de oração e de comportamento diante de Deus, para que nós possamos ser puros. Primeira coisa que o texto diz aqui é que o texto diz assim, que nós nascemos em iniquidade, quer dizer, nós nascemos em impureza, nós nascemos em pecado, porque nossas mães nos geraram em pecado. Salmo 51, 7 diz, ele diz, purifica-me com isopo, olha só, purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Alô? De quem é a ação? É uma oração, mas você não vai fazer essa oração se você for um hipócrita. Você só vai fazer essa oração se você de fato entender que você é impuro, que você é pecador e carece da glória de Deus. Muitas vezes nós queremos pregar isso para o outro, para que eles venham para Jesus, mas o evangelho que trouxe a pessoa para Jesus é o evangelho que também fala coisas para nós. O evangelho não é somente uma mensagem concentrada numa só coisa. Ele começa ali, mas ele tem outras coisas importantes que são tão evangelho para nos firmar. E nós temos o evangelho da santidade, do amor e muitas coisas gostosas que Deus tem na palavra dele, meus irmãos. Purifica-me com isopo e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Aleluia. Ele diz, é Deus quem apaga os nossos pecados. Salmo 51, 9 diz o seguinte, eu vou ler aqui para vocês: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Como que você não vê isso? Como que nós não vemos isso? Nós precisamos, nós colocamos e substituímos isso por uma capa de santidade. E esta própria capa te atesta que você é leproso, que você está impuro. Deus não quer isso. Deus quer um coração quebrantado, Deus quer um coração contrito, porque a esse coração Deus não abandona, Deus recebe. Nós temos que mudar nossa mentalidade, nós temos que ser diferentes, nós temos que buscar algo que eu e você não podemos conseguir. Alguém tem que morrer para que eu possa conseguir o que minha alma deseja. Eu estava ouvindo uma pregação e dizendo assim, quando o salmista diz, olha, assim como as costas correm para as águas,
Assim, ó Deus, a minha alma tem sede de Ti. E ele foi descrevendo uma coisa da corça que eu não sabia. Ele diz assim: quando a corça está muito sedenta, quando ela está com muita sede, ela começa, as glândulas dela começam a produzir um odor. E aquele odor na pele dela atrai os predadores. Então ela sabe que se ela não chegar à água e beber, e cuidar da sede dela, ela pode ser comida ou tragada por um predador. E nós, com falta da palavra de Deus, estamos cheirando o cheiro que o predador, o leão que anda rondando nossas vidas, como um leão, rugindo como um leão, ele quer nos pegar. E assim o salmista diz: olha, eu tenho que correr para as águas, eu tenho que correr para Ti, Tu és a minha água, Senhor, e eu quero chegar a Ti, não somente porque eu quero matar minha sede, mas eu quero que o Senhor transforme o meu cheiro, para que os predadores passem de largo e não venham comigo. Então, meus irmãos em Cristo, ele diz assim: cria em mim um coração puro. Deus não nos lança fora e nem retira o seu Espírito. No versículo 11, Deus diz assim: não me repulses, Deus, da Tua presença, nem me retires o Teu Espírito Santo. O que você quer hoje? Você quer ser puro? Ou você quer ser um hipócrita? Você quer ser curado? Ou você quer simplesmente continuar a vida do jeito que está? Hoje é o dia de decisão. Você tem que se decidir. Mas saiba de uma coisa: se vocês vierem para Deus, como vocês estão? Entendendo, eu estou todo impuro, Pai. Eu tenho uma inflamação que não me deixa dobrar minha perna. Eu tenho uma inflamação que dói, que impõe pesos em outras coisas. Mas eu quero que o Senhor venha e injete em mim a Tua vida, para que eu seja limpo. E quando eu for limpo, eu vou exercitar a Tua palavra. E quando eu exercitar a Sua palavra, Deus, eu vou restaurar meu filho, eu vou restaurar meu casamento. E aquilo que o pecado fez, a graça vai superabundar e desfazer, porque ainda temos a promessa: Tu e a tua casa serão salvos. Uma vez restaurada a nossa comunhão, olha o que diz os Salmos aqui, e eu termino com isso. Então, diga então, ensinarei aos transgressores os Teus caminhos, e os pecadores se converterão a Ti. Por quê? Por causa da pureza do meu coração. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a Tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios. Escute, abre, Senhor, os meus lábios. Aleluia. E a minha boca manifestará os Teus louvores. Pois não Te comprazes em sacrifícios, do contrário eu Tos daria. E não Te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Aleluia. Deus não gosta da nossa hipocrisia. Deus não gosta das nossas danças, quando são feitas encobrindo toda a inflamação e a infecção que está dentro do nosso coração. Mas quando nós trazemos a enfermidade aqui, tiramos a capa e dizemos: somos infectados, estamos cheios de problemas. Ele diz: eu aceito. E agrada o coração dele. Porque o espírito quebrantado são agradáveis a Deus. Coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, faze bem a igreja. Faz bem a igreja Ágape, Senhor. Faz bem a essa igreja. Faz bem a esses irmãos em Cristo. Faz bem ao Teu povo, Deus.
faz bem, segundo a tua boa vontade. Ele tem vontade de nos fazer bem. Eu não consigo ver outro Deus que não tenha vontade de fazer bem, porque eu tenho filhos, eu tenho netos, eu sei que eu faria tudo o que eu posso, e maior boa vontade, para os meus filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial, que é todo puro. Eu com minhas impurezas sei fazer isso, imagina o nosso Pai Celestial. Aleluia. Edifica os muros de Jerusalém. Deus edifica os muros desta igreja, edifica o muro desse povo. E eu digo para vocês, então te agradarás do sacrifício de justiça. Aleluia. Aí sim, tu te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E eu poderia dizer, agora sim, o Senhor se agrada dos nossos cânticos, das nossas danças, das nossas ofertas, das nossas vidas, dos nossos abraços, dos nossos beijos. Aleluia. E aí, pastor, não vai mais acontecer aquilo que o irmão disse. Ele falou assim, uma expressão: quando eles jantam o pastor na casa deles. Foi isso? Ele teve que explicar, porque alguns ficaram sem entender. Isso não é quando você conversa do pastor lá. Eu não estou falando isso porque sou pastor e não estou dizendo que ninguém está me jantando em casa. Cuidado, porque se vocês me jantar, vocês vão ficar igual engordinho, porque eu estou cheio de calorias. Glória a Jesus. Não estou preocupado com isso, mas tudo isso vai passar. Agora eu faço a pergunta. Olha para mim. Olha para mim. Você é puro ou você é hipócrita? As expressões que você vive, que você diz, que você faz, representam a verdade em você? Ou são apenas maneiras de você se encobrir e parecer melhor do que os outros perante os demais? Ou porque você tem interesse em alguns e não tem interesse em outros? Porque é isso que a hipocrisia faz. Ela junta em torno de si pessoas que vão dar resultados para aquilo que elas querem. Pois eu vou lhes dizer uma coisa para vocês: o Espírito Santo se ajunta das pessoas para ajudá-las, para ajudá-las, para ajudá-las. Não importa quanto dinheiro tenham, não importa onde elas moram, não importa quanto elas têm no banco, não importa. Eles estão ali como um rio de vida. Responda diante de Deus. Mas eu quero fazer uma oração rápida antes de nós sairmos. Todos aqueles que entenderam a mensagem, Deus não rejeita um coração compungido. Se você quiser hoje dizer assim: Pai, eu reconheço que tem impurezas em mim, impurezas. Eu reconheço que eu preciso ser limpo. Eu quero que a pureza seja verdade na minha vida 100%. Fique de pé onde você está e nós vamos orar. Eu quero dizer para vocês que eu já estou de pé, porque eu não estou me excluindo de vocês. Isso é uma coisa que é para todos. Então põe a mão no teu coração. Eu vou fazer uma oração muito breve. Pai, está aqui o teu povo, e o gesto de mãos sobre o coração é dizendo a ti, Paizinho: eu tenho impurezas, eu estou infectado pelo pecado, e eu preciso, ó Deus, ser inoculado pela graça do teu Espírito. Cura-me, Senhor, e liberta-me, Senhor, e me faz mais puro, mais limpo, mais alvo do que a neve. Eu oro em nome de Jesus. E todos aqueles que creem na provisão de Deus, digam amém. Assim seja com todos vocês, em nome de Jesus. Amém.